Alexandre Bernabei como reforço do Internacional. É isso mesmo, está para ser confirmada essa contratação de um jogador muito interessante, argentino, né, que pertence ao Celtics da Escócia, né? E que muitos já afirmam, inclusive, que já chegou, já foi contratado pelo Internacional. Como é que joga o Bernabei? É um bom jogador interessante. Como é que ele pode acrescentar, né? O que ele pode entregar para o jogo do Inter, né? O Alexandre Bernabei, né? Ele pode também fazer outras funções, né? Enfim, quem é esse jogador? Que acredito ser bem pouco conhecido aqui no Brasil por parte da torcida brasileira. Fica comigo, talvez você possa se surpreender neste vídeo com aquilo que eu vou entregar para você. São várias informações sobre o jogador. Fica comigo. Antes, chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, que é uma casa de aposta importante para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva. A PagBet é uma casa de aposta nova no mercado brasileiro, chegou para revolucionar, né, democratizar, na verdade, o acesso às apostas, porque você pode depositar R$ 1 na PagBet e com este valor você já começa a jogar, né? Além disso, você vai ter odds muito interessantes, muito dentre as mais altas do mercado. Além disso, você vai ter um atendimento ao consumidor diferenciado, né? Atendimento durante 24 horas, humanizado, nada disso de máquina te atendendo, né? Um ser humano, mesmo às 4 da manhã, 3 da manhã, você vai ter um ser humano te atendendo na PagBet. Além disso, tanto o depósito como o saque podem ser feito via Pix, né? São feitos via Pix, o que facilita muito a sua vida. E também, assim, ganhou uma aposta, acertou, tá pago é o lema, cai imediatamente na sua conta o valor. Por causa, evidentemente, do Pix, né? Além disso, se você ganhar muito dinheiro numa aposta, esse valor cai imediatamente após o seu pedido de saque também, sem enrolação, né? Então, assim, tudo para facilitar a sua vida. Se você não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado para se cadastrar na PagBet. Tem para mim que você vai curtir. Minha dica, deposite um valor pequeno, R$ 1. Sinta a atmosfera, tente entender o que está acontecendo. Eu tenho para mim que você vai curtir muito o layout, vai curtir muito essa casa de aposta. Se você não curtir, você pega esse real de volta, R$ 2, R$ 3 de volta, sem mesmo fazer alguma aposta. Não tem nenhum problema não, você pode pedir seu dinheiro de volta. Então essa é a minha dica. Tente conhecer primeiro. Mas você não vai conhecer de longe. Você vai ter que se cadastrar e colocar pelo menos R$ 1 para você conhecer. Eu tenho para mim que você vai curtir muito a PagBet. Você pode se viciar nessa casa de aposta no sentido até positivo, né? Vamos lá então? Bom, Alexandre Bernabé, jogador da canteira do Lanús, como eu disse, e é um jogador também que participou, é novo ainda, 23 anos, já teve convocação inclusive para a seleção sub-23 da Argentina, se não me engano, uma convocação que aconteceu em 2021, né? É um jogador que participou, né, talvez do melhor momento da categoria de base do Lanús, que era um momento em que, lá no Granate, né, o que eles faziam? Eles preparavam o jogador para ser polivalente, para trabalhar também outras funções, para desempenhar outras funções em campo. E isso é muito importante para o Inter. Eu vou comentar sobre uma função que o Bernabé pode fazer que pode surpreender a todos. Que você vai curtir muito. Que eu vou falar daqui a pouquinho sobre o Bernabé. Tem a ver, inclusive, com posicionamento no setor esquerdo mesmo. Mas são funções que praticamente configuram um outro posicionamento dele em campo e que pode ser muito útil para esse time do Inter, tá? Fica comigo aí. Bom, o Bernabé ele tem 23 anos, como eu falei para vocês, jogador da canteira do Lanús que estava jogando no Celtic. Bem, em alguns momentos o técnico alterna entre ele e o Taylor, que é um outro lateral. O Taylor é um jogador também bastante interessante na equipe do Celtic, né? Na maior parte das vezes, quando ele está em boa condição física, ele em geral pega a vaga de titular. Quando nem tanto, quando não está tão bem assim, né, o técnico alterna entre ele e o Taylor. Bem, é um jogador de projeção, né, um jogador que se projeta muito ao ataque, né, um jogador que se projeta mais com entendimento do que está acontecendo, um jogador que tem entendimento do corredor, é um jogador nesse sentido, para mim, que sofistica muito algumas das boas características do René. René é um jogador que tem algumas características interessantes, não deixa de ter, mas tem alguns problemas também, né? Acho que ele sofistica muito algumas das boas características do René, como esse apoio, né? Na boa, esse momento certo para apoiar é interessante. Acho que precisa o René entender um pouquinho mais esse momento de recompor. E nisso o Bernabé é muito bom, né? Essa questão da recomposição. Acho que, em virtude de toda a qualidade que ele possui, esse cruzamento para a área é algo do Bernabé que precisa evoluir, né? Curioso que depois que saiu do Lanús, neste ponto a gente não vê evolução no Alexandre Bernabé, né? Mas é algo que não é tão horroroso, não é tão absurdo. Eu só estou falando que é algo que fica um pouco diferente
né, e chama a atenção em virtude de outras qualidades que ele tem, né? Então é um jogador que conduz na boa, é um jogador que faz ultrapassagem na boa, nisso parece muito o René, mas ele se projeta um pouco mais, né? Ele tem uma tendência a ser bem mais ofensivo do que o René, né? É um jogador também que procura muito mais o fundo do campo, né? Ao contrário do René, né? Vai mais ao fundo do campo, o que mostra também um pouco mais de ousadia desse jovem garoto aí do futebol argentino que hoje joga no Celtic da Inglaterra. Eu acho que a saída para o Celtic foi um tanto quanto prematura. Acho que o Bernabé é um jogador para jogar aqui no futebol brasileiro, antes de ir para o futebol europeu. Essa ida dele para a Europa poderia ter sido muito mais complicada, até porque foi para um país muito frio, né? Um país muito diferente de tudo, e eu acho até que a adaptação dele foi muito acima daquilo que eu esperava, né? Agora, o que ele pode entregar para o Inter? O que esse lateral pode entregar para o Inter? Vamos lá. Bem, um outro problema do Bernabé, né? Antes disso, é um jogador que não dá para contar muito com ele, por exemplo, quando a equipe tiver naquela situação de bola parada, né? O adversário tentando fazer uma cobrança de falta para a área, ou escanteio, não dá. Ele não tem muito cacuete de jogar ele, até porque é muito pequeno, tem 1,69 m, algumas fontes falam 1,70 m, tal, 1,71 m, e outras em 1,69 m. Eu vou ficar com 1,70 m, né? Para ficar bem legal aqui. E não consegui encontrar, né, qual era a informação correta. Lá no Lanús, por exemplo, era 1,70 m, depois mudou para 1,69 m, depois mudou para 1,70 m, o que é comum, o que é aceitável, né? Não podia cair. Mas no Celtic esse número varia um pouquinho, e ele hoje é apresentado como 1,69 m, né? Vamos ficar, portanto, com 1,70 m, né? Então, tem esse problema aí do jogo aéreo, não dá para contar com ele, não. Agora, vamos lá, é um jogador, contudo, que se a equipe recuperar essa bola numa jogada de bola aérea, é bola pro Bernabé, que ele vai saber muito bem o que fazer. Ele sabe o que fazer, ele tem noção do que fazer com a bola. Ele não vai dar chutão para qualquer lado, ele não vai, por exemplo, ser bastante afoito na saída desse jogo. Ele é um jogador calmo, um jogador que sabe perfeitamente o que está fazendo e costuma controlar bastante, né, todos os processos ali no seu entorno quando tem a bola, tá? Bem, é um jogador que ele pode também atuar em outras funções, pode. Falei para vocês que eu vou entregar uma informação bem legal sobre isso, né? Mas tem uma outra que eu vou entregar. A que eu vou falar agora já é para mim muito interessante. Bem, ele é um jogador que pode ser colocado também como meia aberto pelo setor esquerdo, tá? Ele pode ser colocado como meia aberto pelo setor esquerdo, ele pode também ser pensado como um volante ofensivo. O Inter já tem, na verdade, jogadores para esse setor, para essas funções aí de volante, mas o Bernabé, eventualmente, ele pode ser colocado assim, pode ser pensado como um volante ofensivo. Em situações nas quais a equipe necessite de um volante de ultrapassagem, aquele volante fator surpresa, você pode, por exemplo, projetar o Bernabé para ser esse jogador. Mas ele consegue? Ele consegue. Ele tem polivalência. E essa polivalência dele foi muito bem trabalhada lá no Lanús. Mas o que, na verdade, no que o Bernabé pode realmente surpreender muito a torcida do Inter, tá? Tem duas questões aí. Uma que não vai te surpreender tanto positivamente assim como vocês esperam, mas vai surpreender do ponto de vista tático e que pode ser extremamente importante para o Cudê. Essa informação eu te falo já já. Agora, vou te falar de uma outra que, para mim, assim, é muito interessante mesmo. O Bernabé, ele pode ser pensado como esse lateral barra ala, né, atuando aberto no setor esquerdo, ou mesmo como um meia aberto naquele setor, né, mas que vai executar uma série de funções que fazem dele um meio-campista, né? Então, é um jogador, por exemplo, que pode eventualmente começar a fazer aquela caída, né, para o setor do corredor central, né? Trabalhando como se fosse um meia, sobretudo quando chegar perto da área. Então, o Bernabé, nesse sentido, ele é um jogador que mostra que tem condição, eventualmente, não sempre, eventualmente, numa situação necessária, de ser colocado no lugar de quem? Do Alan Patrick. É isso mesmo. Esse passe dele é tão sofisticado como o do Alan Patrick? Não. Não é tão sofisticado assim esse passe curto e médio dele, essa percepção, né, sobre a luta pelos espaços para fazer essa enfiada de bola, não é tão sofisticada assim não. Mas ele tem outros traços, por exemplo, ali que são muito parecidos com o do Alan Patrick. Então, e aí acho que compensa com uma entrada na área até mais efetiva do que a do Alan Patrick. Então, eventualmente, ele pode até mesmo ser improvisado ali naquele setor. Essa, de fato, é uma grande informação. Eu tenho para mim que ninguém está te falando disso, né? Ninguém está te falando disso. Então, tem mais uma ainda que é determinante. Agora, vamos lá. Antes de falar sobre essa última característica que para mim é vital, fala que o Bernabé, quando ele está fechando a linha no setor defensivo, ele manda bem como lateral. Ele consegue fechar muito bem o corredor lateral defensivo
quando a equipe está sofrendo pressão. Então, nesse sentido, é um jogador também bem interessante, e aí ele tem a qualidade que a gente pode falar que o René possui. Quando do René não é cobrado que ele vá à frente, que ele fique somente ali fechando a linha, ele até que consegue ser um jogador interessante. O Benabé, nesse sentido, também é um jogador interessante e se assemelha ao René quando fecha a linha defensiva, tá? Agora, para finalizar, essa informação é muito importante. Pedir para você deixar o like antes disso. Tá vendo o vídeo, tá curtindo? Deixa o like, é importante aqui para o meu trabalho. E compartilhe esse vídeo. A torcida do Inter não costuma participar aqui do meu trabalho. Então é legal que você compartilhe, deixe o seu like, deixe seu comentário também, é muito importante. Curtiu demais, achou que eu mereço, né? Você pode, deixe valeu demais também para dar uma força aqui para o trabalho. Qual é essa última informação vital, na minha opinião, para que o jogador seja decisivo? Eu falei que ele é polivalente, né? Pode ser trabalhado como volante, eventualmente colocado ali no meio de campo no lugar do Alan Patrick, pode ser colocado até como extremo, tá? Mas não é isso que eu quero falar, não. O grande ponto sobre o Benabé que poucos falam é que o Benabé, no Lanús, muitas vezes ele era colocado como lateral. E aí? Lateral direito. É isso mesmo. Ele era colocado muitas vezes como lateral direito, o Benabé, e funcionava. De tal sorte que o Inter está contratando um lateral que é muito polivalente, daquela polivalência que funciona. E ele pode também, eventualmente, ser colocado, ser utilizado como lateral direito, caso o Inter necessite ali de um substituto para o Bustos, eventualmente. Ele vai entregar, eu acho que não vai apresentar claramente a mesma qualidade do Bustos, que o Bustos é um lateral ali, um cara da posição, mas ele vai quebrar um galho de maneira bastante satisfatória. Muito satisfatória. Nesse caso, esqueça, não é um lateral que vai entregar profundidade não, mas é um lateral que quando ultrapassar o meio de campo, vai virar um meia de muita qualidade também, buscando sempre aquele espaço ali para dentro. Então, isto tudo é Alexandre Benabé, jogador de 23 anos, que acho que em teoria, pode ser um belíssimo reforço para o Internacional. É isso.